Olá, fisioterapeuta, meu nome é Jaqueline Bexiga, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal e hoje a gente vai começar a falar sobre semiologia aqui. Antes de começar o vídeo, eu queria pedir que, se você achar que eu tô te ajudando de alguma forma nesse vídeo, que você se inscrevesse no canal, deixasse seu like e comentasse, porque isso me ajuda muito nas métricas e porque o YouTube entenda que mais pessoas podem ver esse vídeo, que ele tem qualidade. A semiologia, ela existe para que o paciente receba o melhor diagnóstico possível. O diagnóstico, ele é a base da atuação do profissional da área da saúde. Sem um diagnóstico correto, a gente vai traçar metas, buscar objetivos que não são os corretos e que possam até piorar o quadro do paciente, porque a gente não está estabelecendo o tratamento em cima do diagnóstico correto. A palavra diagnóstico, ela vem do dia, que é através, e gnosis, conhecimento. Então, o diagnóstico, ele vem através do conhecimento. O diagnóstico, ele vem de uma extensa procura, tanto da história quanto dos exames que o paciente procura pra gente. Pra gente conseguir um diagnóstico bom, a gente precisa traçar alguns planos. A primeira coisa é ouvir muito bem o paciente. A avaliação do nosso paciente, ela tem que ser num período adequado. Ela não pode ser feita em 10 minutos, em 20 minutos. A gente tem que ouvir, principalmente se o paciente é a primeira vez que ele conhece a gente, ele não vai contar todos os problemas que ele teve na vida dele para uma pessoa que ele acabou de conhecer, a menos que ele já esteja desesperado, já passou por todos os médicos, que ele vai contar alguma coisa assim: olha, doutor, eu isso, aquilo. E talvez ele já esteja tão cansado de contar a história dele que ele não vai nem dar importância para certos detalhes que talvez fariam toda a diferença no quadro dele. Um outro ponto importante é que o profissional esteja ciente do que acomete aquela população em que ele está tratando. Por exemplo, a gente não tem muita doença do carrapato aqui no Brasil, não é um acometimento muito comum. A gente não tem, por exemplo, um tsetse. Então, se o paciente chega com sintomas que são parecidos, a gente não vai pensar nesse problema que o paciente pode ter, porque não é comum aqui. E isso, por exemplo, é muito ruim quando a gente fala das doenças que estavam desaparecidas, erradicadas do país, e elas voltaram porque as pessoas pararam de tomar vacina. Mas o profissional, ele vai ticar para fora, vai falar: não, isso daqui não pode ser, isso daqui não pode ser, porque isso daqui não tem aqui. Então, o profissional começa a afunilar esses diagnósticos do terapeuta. O papel importante do fisioterapeuta nisso é que, às vezes, o paciente ele não chega na fisioterapia com o diagnóstico fechado. E a gente passa muito tempo com o nosso paciente, diferentemente do médico, que ele tem lá as consultas com um tempo delimitado. Muitas vezes esse tempo é delimitado pelo plano de saúde, né? Falando: não, a consulta tem que ter 15 minutos. E esse médico, ele tem que fazer a consulta dele em 15 minutos, e se ele fizer em 10, em 20, ele não vai estar recebendo pelos minutos adicionais ali. Então, a gente passa muito mais tempo com o nosso paciente, a gente consegue ver coisas que talvez o médico naquele tempo determinado não tenha conseguido. Então, a gente faz o quê? Um papelzinho, manda uma cartinha para o médico falando: olha, doutor, o senhor já percebeu, por exemplo, que o seu paciente ele está parando? O senhor percebeu, por exemplo, que ele está com um padrão respiratório que é muito característico de tal padrão? A gente não falou disso ainda, mas quando tiver, eu vou deixar aqui no card para vocês. Então, a gente pode muito bem servir de suporte para o médico chegar num diagnóstico correto
quando esse diagnóstico ainda está em aberto. Um outro ponto que é muito importante falar é a valorização dos dados que o nosso paciente leva para a gente e também mostrar para ele que você está prestando atenção no que ele está falando. Como assim, Jaqueline? Porque ele às vezes ele vai achar que aquelas informações que ele te deu são relevantes e que só aquilo lá é importante. Por exemplo, a gente tem lá a história atual e a história pregressa. Ele pode olhar para você e contar a história, né? Ah, eu tive um infarto. Ah, o senhor já teve um infarto? Não, o senhor teve dor? Não, nunca tive e tal. E aí passa muito tempo, ele começa a contar. Então, às vezes, ele não vai contar na avaliação, não vai se sentir bem contando na avaliação, mas ele tem que entender já na avaliação que você está disposto a ouvi-lo, que você está para entender o que ele já fez, o que aconteceu já com ele, que exames ele fez, pegar os exames, olhar com ele. Quando é um exame que você sabe ler, que você tem domínio, não vá fazer isso com um exame que você não tem essa prática. Nessa situação que você tem o domínio, você pode abrir o exame, olhar para ele e falar assim: o senhor entende o que está acontecendo aqui? O senhor entendeu? Na maioria das vezes ele vai falar que não. Porque o médico às vezes ele até explica, mas às vezes o médico ele usa o jargão muito clínico e o paciente chega, ele fala, não sabe. Muitas vezes o paciente chega pra gente relatando que ele quebrou a patela. Aí ele vai lá para fazer acompanhamento por fratura de patela. A gente vai perguntar para ele: tá, o senhor já quebrou a patela? Ele fala: nunca quebrei a patela. Tá. E o senhor já quebrou algum osso? Já. Aí ele fala o nome antigo da patela. Você olha e fala assim: ô senhor, o ortopedista não contou pro senhor que é o mesmo osso? Ele vai olhar e falar: não. Então assim, algumas coisas, ou o médico realmente não contou, achou que não precisava contar, ou às vezes eles nem prestaram atenção, tá tão nervoso com o que ele tinha que fazer que ele não prestou atenção. E por isso que a gente tem que pegar e ter certeza o paciente entendeu o que ele tem que fazer. A sua orientação, ele entendeu por que ele tem que fazer exercício todo dia. Tudo isso tá junto com a avaliação, o exame, tudo isso. Porque se ele não confiou na sua avaliação, se ele achou que você fez mal feita a avaliação, ele não vai dar importância no seu tratamento. Um outro ponto importante é ter a sua avaliação muito bem sistematizada. Lá os dados pessoais, história, exame físico, isso está muito bem documentado, para que se um dia ele te dá alguma informação que ele não te deu na avaliação, ou ele achou que aquilo não era tão importante assim, te contar, e aí ele contou sem querer, aí você fala: como assim? Aí ele abre o olho deste tamanho e ele fala assim: eu não te contei? Fala assim: eu sei que... vontade de falar assim: você sabe que você não me contou. Aí ele começa a contar pra você. E às vezes é uma coisa até que importante. Você fala, né? Você pergunta, por exemplo, história pregressa de alguém que fez cirurgia por causa de um aneurisma. E aí várias pessoas, parentes dessa pessoa, tiveram problema com aneurisma. E aí você fala, tem histórico disso? Não. Por quê? Porque ninguém fez a cirurgia do aneurisma, todo mundo veio a falecer antes, descobriu, já tinha acontecido. Você fala assim: que interessante. E o paciente acha que isso não é relevante de contar. A gente tem que aprender com o tempo a fazer as perguntas certas. Porque perguntar: alguém já teve problema com o aneurisma? Talvez a pessoa não entenda. Então você tem que ir fazendo várias perguntas que talvez não tenham muito a ver. Você fala: teve AVC, teve isso, teve derrame. E você vai usando vários termos que a gente sabe que é sinônimo, mas não é
tão óbvio para o paciente. Às vezes o paciente acha que o AVC é uma coisa, derrame é outra, que o aneurisma estourou é uma outra coisa, que fez cirurgia por causa de aneurisma é uma outra coisa, e tudo está em caixinhas diferentes na cabeça do paciente. Você tem que ir abrindo caixinha por caixinha, procurando aonde está a informação que é necessária para você. E aí você vai aprendendo com o tempo que cada paciente seu vai ter uma forma de você ter o seu approach. Você vai pegar a sua avaliação, mas a sua avaliação ela vai acontecer todos os santos dias que você tiver terapia com ele. Você vai pegando uma informaçãozinha aqui, uma informaçãozinha aqui, que vai te ajudar a ver qual é o melhor tratamento para aquele paciente. Ele tem que se encaixar também com o que o seu paciente quer da vida dele. Às vezes, para você, o mais importante para um paciente é que ele volte a andar. E talvez para esse paciente seu, o mais importante seja ele ficar em pé para lavar uma louça, porque ele não gosta do jeito que o marido, o filho, a nora lava a louça. Então, talvez o mais importante não seja ganhar força para caminhar, carregar, não, só quer ficar em pé com uma buchinha aqui assim. Não é nem a panela. O marido lava a panela, mas o prato não sabe lavar. Então, o seu tratamento muitas vezes não vai seguir muito bem uma lógica que você seguiria. Talvez ali o que você vai buscar inicialmente não é aquilo que você acha mais importante. Você vai buscar a queixa principal do seu paciente. Então lá o diagnóstico é uma fraqueza muscular de membros inferiores. Mas o exercício, ele vai estar buscando a queixa principal do seu paciente, que vai estar lá no seu diagnóstico, que muitas vezes vai ser: eu não consigo lavar os pratos da minha casa. Por falta de força no braço? Não, é porque eu não consigo ficar em pé muito tempo. Me dói as pernas. Eu até vou com a cadeira de roda, não se importa de não andar. Vai com a cadeira de roda, só quer ficar em pé para lavar a louça. Isso acontece. Depois de que a paciente consegue lavar a louça, aí você pode ir, vamos treinar para andar, a senhora vai daqui até lá andando. Aí sim, mas antes disso tem que pegar e conseguir ficar em pé para lavar a loucinha dela. Então as propostas do tratamento, elas vão mudar conforme o que o paciente mais deseja. Obviamente, às vezes aquilo que o paciente quer não é atingível. Então a gente vai ter que mudar o que a gente vai fazer de uma forma que atenda melhor aquele paciente. Não necessariamente fazendo aquilo que ele quer, porque aquilo lá não é bem possível. A gente vai tentar chegar o mais perto possível disso. Para terminar, eu queria falar sobre um problema que acontece muito, que é o erro no diagnóstico. Às vezes acontece um erro que a gente está tratando, e aí você olha, você vê que o paciente não está melhorando, você faz toda a terapêutica, tá tudo certo, você olha e você fala assim, não, isso, aquilo, tá tudo certo, o encaminhamento veio do jeito que tá certo, você tá fazendo encaminhamento, você também aceita aquele diagnóstico, você fala, não, realmente faz sentido que seja esse diagnóstico médico, porque o diagnóstico funcional dele é este daqui, então faz sentido. Só que aí você vê que o seu paciente não responde, ele não está respondendo à terapêutica medicamentosa, ele não está respondendo à cinesioterapêutica. Você manda fazer exercício, não tem resposta. Você olha e fala, o que está acontecendo? Então, quando isso acontece, não está respondendo, você tem que sentar e pensar. Será que pode ser outra coisa?
Às vezes, por exemplo, uma dor em formigamento pode ser dor em vários tecidos. Então tem que parar. Por exemplo, o paciente tem dor em formigamento. Eu tô tratando o músculo. Aí você para, você fala assim, será que é isso mesmo? E aí você vai pensar, aí você fala, pode ser, por exemplo, nervo. Será que esse paciente não tá com estiramento muscular e, na verdade, ele tá com um encurtamento de nervo tibial, fibular, alguma coisa assim? E aí você começa, às vezes, 1, 2, 3 sessões, tudo aquilo que você ficou 2 meses com ele, em 1 semana você resolve. Porque o diagnóstico estava errado. E isso muitas vezes acontece também com o encaminhamento do médico. Quando o paciente está hospitalizado, existe até pela facilidade dos exames complementares, existe uma busca melhor sobre aquele paciente, sobre o que aquele paciente está sentindo. Agora, quando é um paciente ambulatorial, um paciente ali da urgência, é muito mais fácil achar, é uma virose, é uma gastrite. E aí ele vai, às vezes até passa pra gente, é uma dor muscular, tá? E aí você vai fazer fisioterapia porque você tá tensa. E aí você começa a fazer a fisioterapia e nada desse paciente melhorar. Ele não melhora, só reclama aquela dor. Aí um dia você percebe que, por exemplo, ele reclama muito quando ele fica nervoso da dor na costa. Fala, eu fiquei muito nervoso ontem, tô morrendo de dor na costa. Por algum motivo você lembra, né, passa pela sua cabeça que gastrite tem um fator emocional. Pode ser que seja uma gastrite que tá tão atacada que tá passando na costa inteira desse paciente. E aí você pede pro paciente ir num gastro, ele tá com gastrite, às vezes até com uma úlcera. E o paciente relatava queimação no estômago? Não, nunca relatou pra ninguém. Porque pra ele aquela queimação era normal. Paciente é assim, viu, gente? Eles escondem sim, por quê? Porque o paciente só vai te relatar o que ele acha que é relevante pra você. Ele não vai relatar pra você o que ele acha que ele não acha que tem importância. Ela vai querer saber da queimação do meu estômago? Não vai querer saber. Então, entendam que na hora de estabelecer um diagnóstico para o nosso paciente, história é muito importante, queixa é muito importante, e ele entender que qualquer desconforto ele tem que relatar pra gente. Porque talvez para ele não seja importante, mas talvez mude completamente o nosso diagnóstico se a gente tiver a informação que ele acha que não é relevante. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!